Fala galera, estamos começando aqui mais um vídeo do canal e hoje é um vídeo muito especial que a gente está comemorando aqui porque a gente teve essa notícia fantástica aí, né, de anteontem para ontem, que foi a cassação do deputado Deltan Dallagnol, né, do partido Podemos, né? Agora ele faz parte do partido Não Podemos, né? Ele foi cassado e não é mais deputado. Então, assim, nessa figura bizarra que é um dos protagonistas aí desse golpismo que aconteceu no Brasil nos últimos, enfim, 7, 8 anos aí, talvez até mais um pouco, né? E porque a Lava Jato começou, na verdade, em 2014, então são 9 anos aí de golpismo no Brasil. E esse Deltan Dallagnol foi um dos protagonistas. Então a gente vai falar um pouco aqui sobre a cassação dele, tá? Sobre o discurso que ele fez, um discurso patético. Eu vou deixar o link para vocês aqui, para quem tiver estômago assistir, né? São 14 minutos ali de bizarrices, mas ao mesmo tempo é engraçado porque, né, enfim, diz muito ali sobre o que é esse pensamentozinho tosco ali dessa direita conservadora e meio proto-neoliberal, enfim. E essa mistureba aí bizarra, né? Vamos falar também um pouquinho sobre o saldo dessa tal Lava Jato, sobre a Vaza Jato, que foi a operação, né, denunciada lá pelo Intercept, que mostrou, que provou que o então procurador Dallagnol armava decisões com o juiz, né, quer dizer, né, e isso trouxe nulidade para o fato. E vamos falar também sobre, um pouquinho sobre essa questão da corrupção, né? Mais uma vez, porque isso foi a tônica ali, né, enfim, do discursinho tosco do Dallagnol, tá se despedindo, né, da função de deputado, tá? Então, pessoal, o que acontece? Vamos lá, vamos explicar o caso primeiro, rapidamente, né? O Dallagnol, ele pediu a exoneração do cargo de procurador do Ministério Público, né? Para quê? Para escapar de um julgamento no Conselho Nacional do Ministério Público, CNMP, certo? Então ele estava ali, né, às vésperas de ser julgado, de ser denunciado, né, no Conselho Nacional do Ministério Público. O que ele fez? Ele pensou, eu vou pedir a exoneração, né, vou sair do meu cargo de procurador e aí que aí eu posso concorrer a eleição. Só que ele foi pego pela ficha limpa, pela lei da ficha limpa que ele mesmo sempre defendeu, né? Então e aí, né, ele não podia ter pedido essa exoneração porque pessoas profissionais dessas instituições, quando estão sendo julgados internamente pelos conselhos internos, não podem pedir exoneração e menos ainda para concorrer a cargo público, né? Porque fica caracterizado ali que eles estão tentando, na verdade, fugir, né, de uma eventual punição, né? E aí o Dallagnol foi pego nessa e foi cassado, né? Quem entrou com o processo de cassação foi a Federação Brasil Esperança, formada pelos partidos PT, PCdoB e PV, né, contra a Justiça Eleitoral do Paraná, né? Então, para se ver como é que, né, o pessoal tem dito muito isso, né? O mundo, a terra não gira, ela capota, né? E aí o Dallagnol, que foi, né, o artífice, um dos artífices aí do golpe contra Dilma, contra o Lula, contra o Brasil de maneira geral, ele agora sofre um processo de cassação, né? Ele foi o mais votado do Paraná, com 344.900 votos, para se ver como é que o Paraná é problemático, né? Elegeu o Moro senador, elegeu o Dallagnol o deputado, mais votado, quer dizer, né? Essa visão bizarra que a gente tem aí de um certo conservadorismo da região sul, mas especialmente do Paraná, né? E aí, para finalizar, pessoal, essas ponderações iniciais aqui ainda sobre a cassação do Dallagnol, e eu vou deixar vários links aqui para vocês também sobre isso, muito chororô dos bolsominions, né? Inclusive o filhote do Bolsonaro estava ali atrás do Dallagnol, né? O Eduardo Bolsonaro estava ali, né? Enfim, com aquela cara de sério, né? Nós estamos aqui sendo atacados pela ditadura comunista e blá blá blá, e Bia Kicis do outro lado, enfim, essa é a patota do Dallagnol, né? É a patota do Bolsonaro, que está sendo investigado aí por um caminhão de problemas, enfim, né?
e é esse tipo de gente que fica vomitando bosta sobre corrupção, enfim, né? Que é um tema, inclusive, paupérrimo, né? Só atrapalha pensar o Brasil, e também vamos debater isso aqui um pouquinho no vídeo de hoje, tá? E aí, o chororô dos bolsominions é aquele velho chororô, né? Não, porque estamos, né, plaquinha de ditadura atrás ali, gente segurando placa de escrito agora estamos vivendo uma ditadura, né? E muita gente dizendo, inclusive, que ele foi caçado pelo STF, quer dizer, né, essas pessoas viajam, assim, elas, né, está vivendo o cúmulo da estupidez no Brasil, né? O Dallagnol não foi caçado pelo STF, o Dallagnol foi caçado pelo TSE, pelo Tribunal Superior Eleitoral, tá? E aí vale dizer o seguinte, ele foi caçado por unanimidade, eram 7 ministros e os 7 votaram pela cassação do Dallagnol. E aí vamos lá, né, para acabar com essa conversa fiada aí dos bolsominions de que ele foi caçado pelo Lula, né, pelo PT, blá blá blá, pela ditadura comunista, dos 7 ministros do Tribunal Superior Eleitoral, 3 foram postos ali pelo Lula, 3 pelo Bolsonaro e 1 pelo Temer. Quer dizer, os ministros que seriam eventualmente, né, pró-Lula seriam minoria, né, e todos votaram pela cassação do Dallagnol. Então, assim, né, mais um argumentozinho furado, né? E assim, para além de tudo isso, a gente, na verdade, eu, né, não conheço essa lei, né, essa lei aí dos julgamentos internos ali das instituições públicas, eu conheço pouco isso. Então não está nem me interessando muito isso não, eu estou comemorando porque o Dallagnol é uma figura patética, uma figura bizarra, uma figura pobre, né, de complexidade ali, e que só atrapalhou o Brasil nos últimos anos, né? Então isso é motivo de comemoração, uma figura como essa sair ali da política, né? O Felipe Neto publicou um Twitter lá, né, rindo, e vários memes, né, porque, enfim, o Dallagnol é conhecido por aquele PowerPoint tosco lá que ele fez para poder visualizar uma suposta culpa do Lula, e enfim, isso gerou um monte de problemas, gerou uma série de problemas para o próprio Lula, do ponto de vista pessoal ele também, muita gente acreditando naquilo, quando na verdade aquilo era um processo, ele não podia ter espetacularizado aquilo daquela maneira, né? E aí o Dallagnol, inclusive, foi condenado na justiça a pagar uma indenização para o Lula de R$75 mil por conta desse PowerPoint, né? E agora o PowerPoint virou meme, né? O próprio PT já fez um PowerPoint com várias... Estava ali, né? 137 dias de governo e várias medidas bacanas que o governo Lula já fez aí para melhorar o país e para consertar as cagadas que a família do Bolsonaro, que estava ali atrás do Dallagnol, né, a família fez no Brasil nos últimos anos, tá? E o próprio Dallagnol também, né, porque isso é a direita, o Podemos é um partido de direita, né? Então, pessoal, vamos lá, agora vamos comentar aqui o que? Vamos comentar a fala do Dallagnol. O Dallagnol fez um discurso, vou colocar o link para vocês aqui, de 14 minutos mais ou menos, e ele comenta o seguinte, olha só, ele diz, né, vamos lá: inventaram uma inelegibilidade imaginária. A verdade é uma só. Eu perdi o meu mandato porque eu combati a corrupção. O sistema de corrupção me tirou. Aécio Neves está em festa. Eduardo Cunha está em festa. Beto Richa está em festa. Lula está em festa. O sistema está se vingando. A perspectiva que essa gente tem do que é o sistema, o tal sistema, é uma coisa tão idiota, mas tão estúpida, né, que eles falam, Dallagnol grita ali, né, ele esbraveja, dizendo que o sistema está se vingando dele, que ele é um baluarte do combate à corrupção e que o combate à corrupção seria um combate ao sistema, né? Dallagnol é um estúpido. Essa é a grande verdade. Dallagnol é um estúpido. Por quê? Quando a gente percebe, né, existem 2 pontos, né, importantes aí para serem ponderados. O primeiro é o que essa gente acha que é o sistema, né? A gente já fez vídeo sobre isso aqui também, né? O Dallagnol, vamos lá, né? Vamos tentar pensar um pouquinho na estupidez do Dallagnol. Vamos lá. Atrás dele estava o filhote do Bolsonaro, certo?
Dallagnol era do Podemos. O Podemos é um partido de direita que votou a favor de todas as medidas do governo Bolsonaro, inclusive aquelas que fizeram com que o juiz Moro pedisse para sair, né? Porque o governo Bolsonaro não estava ajudando na corrupção, pelo contrário, estava sucateando ali o portal da transparência, a Polícia Federal, e o juiz Moro saiu. Tudo isso aí, todas essas medidas do Bolsonaro foram aprovadas pelo Podemos, pelo partido do Dallagnol. Para além disso, olhem só que coisa curiosa e que coisa engraçada isso. Essas figuras que o Dallagnol cita, vamos lá, quem ele cita? Aécio Neves e Beto Richa são do PSDB. Pessoas que votaram a favor de todas as medidas do Bolsonaro, né? Eduardo Cunha é outro. Eduardo Cunha foi preso. E aí, para além disso, né? Aí o Dallagnol diz, né? O Eduardo Cunha está em festa. O Eduardo Cunha, né? Ele apoiou, e o partido do Eduardo Cunha, os dois apoiaram todas as medidas do filhote do Bolsonaro que está ali atrás dele. Então ele está criticando, ele está chamando, né, de corrupto um sujeito que apoiou o pai do cara que está atrás dele, ali apoiando ele. Entende o negócio? Isso é de uma estupidez, é de uma falta de nexo, né? Essa gente viaja, né? Eles acham que todo mundo é imbecil, não é possível, entendeu? E tem muita gente que acredita nessa, né? Porque ninguém pesquisa, ou pouca gente, ninguém é exagero, né? Mas tem muita gente que não pesquisa os partidos, não vai pesquisar o tipo de projeto que a pessoa vota ou deixa de votar, e ficam achando que é muito bonitinho, fica xingando. O cara ali foi preso, está xingando ele, está certo. O cara que está atrás dele ali é parceiro do cara que está preso, apoiando ele. Entende? Ou que foi preso, né? Porque o Eduardo Cunha é um bandido, né? Então, assim, essa conversinha fiada do Dallagnol, né, não engana, né? Quem estuda um pouquinho, meu querido Dallagnol, não cai nessa, entendeu? Vamos voltar aqui ao discurso dele. Ele diz, né? Eu estava aqui fiscalizando o Poder Executivo e os seus desmandos. Quer dizer, um retardado, cara, ele acha que o deputado tem que ir para lá para fiscalizar o Poder Executivo. Não, meu querido, o deputado tem que ir lá para sugerir projetos para melhorar o país, não é para fiscalizar o Poder Executivo. Quem faz isso não é um deputado, entendeu? Então, enfim, né? Porque o deputado pode até dar um pitaco nisso ali, até deve, né? Mas se isso não pode ser o norte da cabeça do deputado, né? O deputado tem que estar ali para poder sugerir projetos, para ampliar, né, os investimentos públicos, para, né, ampliar ali a força do poder, dos serviços públicos, né, educação, saúde, investimento, indústria, né, tecnologia, e não para ficar com esse papinho furado. Por que o Dallagnol diz isso? Porque a cabeça dele, na cabecinha pequena dele, o papel, né, do homem público, porque na verdade o norte dele é o combate à corrupção. E aí está o segundo elemento daquela questão que eu estava colocando aqui, né? O combate à corrupção, já fiz vários vídeos sobre isso. Isso posto como norte do debate, não só empobrece, como viciou a cabeça de muita gente em ficar numa lógica preguiçosa de achar que, ó, é honesto, então, né, pelo menos é honesto. Eu escutei um monte de gente falar isso do Bolsonaro. Tipo assim, você pergunta, né, meu querido, olha só, bacana, você é contra isso, o PT, você é contra o Ciro, você é contra o PSOL. Então tá, você é a favor do Bolsonaro. Você é a favor de que projeto do Bolsonaro? Oh, não sei, eu só sei que ele é honesto. Pelo menos ele é honesto. Tá bom, mas qual é o projeto? Não sei. Por que essa pessoa diz não sei? Porque na cabeça dela só existe, a política só é corrupção. Combate à corrupção, né? Enfim, não desviou verba, tá bom. Não interessa o que o cara fez. Se o cara, enfim, se o cara, né, sei lá, entendeu? Ele fez uma obra numa escola, né, e transformou a escola num, sei lá, num quartel. Dane-se, né? Não roubou, então tá valendo. Então, quer dizer, isso empobrece a perspectiva do que é o país, isso, a pessoa não entende os processos, né? Então, essa conversinha de combate à corrupção, isso atrapalha pensar, né?
E para finalizar isso aí, eu vou citar aqui o Jean Baudrillard, que eu já falei desse texto do Jean Baudrillard aqui, do Tela Total, tá? E esse texto já é antigo e é um texto da França, né? Mas ele serve a calhar para o Brasil. Quer ver como é que serve? O Jean Baudrillard diz aqui na página 114, ele diz o seguinte: não terminaríamos nunca de procurar as raízes da corrupção. Insondável, esta é sem dúvida consubstancial ao funcionamento social. Mas ao menos a luta anticorrupção evoca o seu espectro e oferece-nos o espetáculo. Ora, o espetáculo da corrupção é uma função vital da democracia, função de divertimento, função pedagógica, função catártica. Essa catarse, ela invariavelmente é estúpida, né? Prendeu o corrupto, e não se discute projeto. É a mesma coisa do traficante de droga, né? Matou o traficante, no dia seguinte tem outro. Por quê? Não se discutiu o projeto, né? Outro trechinho do Baudrillard aqui para finalizar. Essa aqui é fantástica, né? Não se deve, portanto, protestar incessantemente contra a corrupção e as dilapidações de todos os tipos. Enfim, de qualquer maneira, a recriminação faz parte do crime, né? E ele continua aqui citando e tal, e fala, e aí ele termina dizendo um negócio fantástico. Por quê? Porque a estrutura do sistema chega uma hora que tem tanto dinheiro que começa a escoar essas coisas para corrupção, não tem jeito. A gente está vivendo esse mundo hoje, né? De excesso de produção de dinheiro e tal. E aí ele diz o seguinte, ó: o único delinquente em toda essa história, desde que se admita que a mais alta função do dinheiro é circular e ser gasto, é o pequeno poupador. Fantástico, né? Na verdade, o grande criminoso do mundo hoje é o cara que que não compra em crédito, por exemplo, né? Que não faz o dinheiro circular nessa lógica louca aí, né? Esse é o grande bandido, na verdade, entendeu? E o que ele está querendo dizer? Ele é um filósofo, uma figura genial. Ele está dizendo o que para a gente ali? Ó, para de ser besta e ficar achando que a corrupção vai acabar. Ela é estruturante do sistema. Ela é estruturante do sistema. Não existe, isso é conversa fiada. Vai perder seu tempo, entendeu? E para além disso, você perde também um tempo que você poderia estar ali estudando as diferenças de projeto. Tá? Então deixo aqui mais uma vez a dica, Tela Total, Jean Baudrillard, tá? O espelho da corrupção. Voltando, né? Vamos voltar aqui ao Dallagnol, né? Vamos voltar ao Dallagnol. Cadê aqui? Deixa eu ver onde está tá aqui, né? Deixa eu me achar. Então, pessoal, é o seguinte, né? O Dallagnol ficou famoso com o tal PowerPoint, né? E em 2016, né, ele fez o PowerPoint contra o Lula lá. E aí é o seguinte, o brasileiro tem que entender o jogo de forças, né? O Dallagnol, né, nitidamente não tem a menor noção. Ele entrou de garoto nessa historinha aí, né? Ficou deslumbrado com um papelzinho de herói e pronto, acabou, né? Por quê? Porque o sistema, esse tal sistema de verdade, a vera não existe, né? O que existe é um jogo de forças. A gente já falou disso também em outros vídeos. Citei muito o Edgar Morin, conceito de complexidade, né? O que existe é um jogo de forças. A ideia de sistema, ela atrapalha pensar essas coisas. Por isso que esse sujeito fica bostejando um monte de besteira ali, né? Mas, enfim, se há uma hegemonia no sistema, essa hegemonia é do grande capital, né? Sempre. É o grande capital que sustenta os meios de comunicação de massa, é o grande capital que sustenta as campanhas eleitorais, e etc, etc, etc. Então, assim, quando o grande capital começa a se incomodar com alguma postura política, eles fazem isso, ou dão um golpe militar ou um golpe parlamentar, como aconteceu com a Dilma. E o Dallagnol foi parte de um golpe que aconteceu no Brasil contra o PT. Por quê? Para poder vender as refinarias da Petrobras, simples assim. A gasolina, vamos lá, vamos ter um estudo do Diese aqui. Tá? Vamos falar aqui direto, vou pular aqui para chegar no estudo Diese, tá? A tal Lava Jato, eu discuti outro dia com um sujeito lá no Instagram que veio com aquela conversa fiada de 100 bilhões de prejuízo, que é uma fake news, né? Que ele está repetindo ali porque não estudou, né? Quando você vai nos dados oficiais mesmo, foram mais ou menos 6 bilhões e pouco aí de dinheiro recuperado com a Lava Jato, né? De desvios.
Só que o problema é o seguinte, quando você não entende o que o Jean Baudrillard está dizendo, que a corrupção é estruturante do sistema, que é estruturante da lógica toda, você não faz o cálculo correto. Vamos tentar fazer um cálculo mais próximo da realidade? O DIEESE apresentou um estudo em março de 2021 que diz que a Lava Jato acabou com 4 milhões e 400 mil empregos no Brasil. Porque ela destruiu as empreiteiras, destruiu um monte de coisa no Brasil ali, né? Ao invés de atacar só as pessoas, atacou as empresas, quebrou várias empresas. O Brasil perdeu 172,2 bilhões de reais em investimentos entre 2014 e 2017 por culpa da Lava Jato, segundo esse estudo do DIEESE. Vou deixar o link para vocês aqui também, tá? 1 milhão desses empregos, 1 milhão e 100 mil empregos que foram perdidos foram só na construção civil. E foram perdidos empregos no comércio, no transporte, pecuária, agricultura e até na educação, por culpa da Lava Jato, tá? E esse estudo aqui do DIEESE está em livro, certo? O livro se chama Operação Lava Jato, Crime, Devastação Econômica e Perseguição Política, tá? Então, se você tira 172 bilhões de reais de perda de investimentos, mesmo que fosse 100 bilhões, ainda assim o prejuízo da Lava Jato seria de 72 bilhões, mas não é, porque né, o dinheiro foi 6 bilhões e pouco, então tem um prejuízo aí de mais de 160 bilhões de reais, a tal operação contra a corrupção, certo? Então, assim, tem que pensar, tem que fazer a continha direito, tem que entender contexto, né? Não basta só ficar com esse discursinho moralista, eu estou aqui sendo vítima porque eu sou contra a corrupção, porque eu lutei contra o sistema. Balela! O sujeito é um direitistazinho, entendeu? Fica citando Bíblia e dizendo que é contra o sistema. Meu irmão, vai estudar. Tá muito fraco, entendeu? Tá com dinheiro no bolso, né? Vai estudar, meu irmão. Agora tá com tempo, não é mais deputado. Começa a ler para parar de falar bobagem, né? Enfim, pessoal, e aí o presidente da CUT, Sérgio Nobre, pediu investigação dos envolvidos na Lava Jato para apurar supostos interesses de empresas estrangeiras na quebra das companhias nacionais. Porque é isso, né? A Lava Jato destruiu empreiteiras que estavam ali se transformando em multinacionais brasileiras. Essa gente, Deltan Dallagnol, Sérgio Moro, Bolsonaro, eles quebraram o país. Eles destruíram um monte de oportunidades que o Brasil estava tendo ali de crescer. O Brasil chegou a ser a 6ª economia do mundo. Hoje caiu para a 11ª, agora subiu um pouquinho, está em 10º, né? Tem que se considerar essas coisas também. Tudo isso fruto da Lava Jato, fruto da direita de novo no poder, né? E aí, pessoal, lembremos também a Vaza Jato, né? A Vaza Jato, que foi o vazamento de conversas do site Telegram entre o juiz Moro e o promotor Dallagnol e outros integrantes da Lava Jato para combinar sentenças e até mesmo divulgação na mídia, né? As conversas começaram a ser vazadas a partir do dia 9 de junho de 2019, tá? O juiz Moro cedeu informações privilegiadas à acusação, orientou promotores, forneceu pistas informais ao pessoal do Ministério Público Federal, quer dizer, um bandido, né? Um bandido. E, enfim, o STJ determinou em... Não, isso aqui é outra questão, né? Então, assim, a Vaza Jato, né, é essa medida, né, essa reportagem que foi feita, né, pelo Intercept Brasil, do Glenn Greenwald, né, e do Leandro Demore, sobre esse conluio, né, entre o Sérgio Moro e o Dallagnol, conluio esse que gerou a anulação dos processos contra o Lula, né? E a gente já sabia que isso era tudo fraude, né? Eu vou citar aqui para vocês agora a Maria Augusta Ramos, tá? Ela é diretora do documentário O Amigo Secreto. Eu vi no cinema no passado, excelente, tá? Ele tá em algum desses streamings aí, né? Vocês procurem para ver porque vale a pena. O Amigo Secreto, o trailer tá no YouTube, tá? Então, a Maria Augusta cita o lawfare, né, que é justamente o uso indevido do judiciário para fins próprios de remoção de inimigos políticos. Foi isso que tirou a Dilma, foi isso que tirou o Lula, né, para poder vender as refinarias da Petrobras, tanto no governo Temer quanto no governo Bolsonaro, e instituir o PPI, que é a Política de Paridade Internacional, para meter dinheiro no bolso dos acionistas da empresa e toda a população pagando por isso, caríssimo na gasolina, no diesel, enfim, no gás, né, e na comida no mercado também,
porque a gente sabe que o diesel mais caro, é caminhão mais caro, é distribuição mais cara, é alimento mais caro, né? E agora, essa semana, acabou o PPI. Então, assim, Dallagnol, você está indo embora na hora certa, você está indo embora junto com o PPI, que foi você que ajudou essa porcaria a entrar no Brasil e a trazer prejuízo para a maioria da população, que você fica dizendo aí de maneira ingênua e estúpida que está ajudando, combatendo a corrupção. Você é um ingênuo, Dallagnol. Você é um ingênuo, tá? Então, assim, de novo, a Maria Augusta Ramos diz também o seguinte, ó, vamos lá. Na verdade, é uma guerra híbrida. Eu vou deixar a entrevista dela aqui também, tá? Para o Brasil de fato. Remover um candidato à eleição, como se fez com o Lula encarcerado em 2018, sem provas, é algo muito sério em um Estado de Direito. Isso teve como consequência o que a gente está vendo agora. Essa entrevista do ano passado, tá? Não só a eleição do Bolsonaro, mas a consequência disso, a fragilização das instituições democráticas, da própria justiça, das instituições jurídicas, do STF, que agora está sendo diariamente atacado, e do Congresso. Aí ela continua, né? A Lava Jato fez um uso abusivo do ritual da justiça para legitimar um processo arbitrário que era uma grande farsa, né? Tudo aquilo que já se sabia ficou escancarado com a Vaza Jato, né? E ela finaliza dizendo: você não combate crime cometendo crime. Foi isso que eles fizeram, cometeram crimes e levaram o juiz Moro e o Dallagnol, né? Eles levaram o país a esse momento tenebroso que a gente está vivendo hoje, em 2022, né? Com o risco enorme de um golpe, tá? Ela estava falando daquele risco golpista do Bolsonaro, porque a entrevista é de junho, né, de 2022. E saiu ontem ou anteontem uma notícia de que vazaram áudios aí do Bolsonaro com o tal Anderson Torres, os dois armando a prisão do Lula, assim que acabasse a eleição, se o Bolsonaro ganhasse. Quer dizer, Bolsonaro é um bandido perigoso, é um bosta, né? Um retardado, mas é um bandido perigoso, né? Ele tem que ser preso, né? Um golpista, né, desgraçado, tem que pagar por isso, né? Enfim, e aí, pessoal, para finalizar, a gente deixa essa reflexão aqui sobre a questão da corrupção, tá? Eu acho que esse é o ponto mais importante aqui do vídeo de hoje, tá? Deixa eu pegar aqui o ponto, sim, né? Que são os saldos, né, dessa questão toda e os saldos, na verdade, desse caso do Dallagnol, né, dessa figura do Dallagnol. Escutem o discurso dele, né, se defendendo, dizendo que está sendo injustiçado, blá blá blá, que é vingança. Preste atenção no que ele diz, é um moralista de quinta categoria, sem conhecimento nenhum de contexto, é um sujeito ingênuo, né? E com uma visão pobre de país e pobre dos processos de complexidade mais ampla do que a gente está vivendo aí, tá? Então, o saldo da Lava Jato, da Vaza Jato, do Dallagnol e do tal Moro, que é outro que tomara que caia também, né? É entender que o debate da corrupção é um engodo moralista usado pela direita para atrair o apreço das massas. E outro saldo importante é entender a necessidade de discutir outros temas, especialmente projeto, e não ficar nessa conversinha fiada de discutir corrupção, tá? Porque esse é o grande saldo, tá, que eu deixo aqui de reflexão do caso Dallagnol, que é o caso da Lava Jato, enfim. Porque o Sérgio Moro e o Dallagnol foram figuras muito parecidas com o Joaquim Barbosa, do tal mensalão, né, que depois foi instituído como orçamento secreto no Bolsonaro, e todo mundo caladinho, ninguém falava nada, né? Por quê? Porque era ingenuidade. Você foi enganado com esse papinho de mensalão, com esse papinho de Lava Jato, entende? O buraco é muito mais embaixo, tá? E aí, o que a gente pode fazer aqui para finalizar o vídeo é comemorar, né, a cassação dessa figura patética que é o Dallagnol, beleza? Então é isso, pessoal, a gente se vê no próximo vídeo do canal. Grande abraço, tamo junto, fui.